Boa noite, senhores vereadores, funcionários, presentes aqui no plenário, população que acompanha e ouve em casa. Quero primeiro passar o informe sobre os trabalhos da Comissão de Cultura e Esporte, que é a comissão que eu faço parte aqui da casa, junto com o vereador Bochechinha e o vereador William Afonso, dando, inclusive, sequência a uma proposta de trabalho que a gente já tinha definido ano passado, que é começar a organizar debates no que se refere à necessidade de se reformular a Fundarte e a Fundesporte, aqui em Araraquara. A gente teve reunido recentemente a comissão, junto com a Escola do Legislativo, e o indicativo é que na segunda quinzena de junho a gente possa promover uma espécie de um seminário, ouvindo, inclusive, experiências de fundações que têm um modelo de sucesso pelo Brasil afora, que tem indicadores positivos no que se refere à capacidade de captação de recurso e também de cumprir um papel importante, que é o fomento à cultura e ao esporte, para que a gente possa aproveitar essa estrutura privilegiada que a gente tem em Araraquara, que é ter as secretarias municipais, e a gente tem as fundações aí, de certa forma, meio solta, com papel, muitas vezes, conveniente, a política local, mas muito aquém daquilo que elas poderiam trabalhar na prática, que é não só melhorar a captação de recursos para os projetos do próprio governo, como a gente vê muito forte, por exemplo, na Fundesporte, mas, sobretudo, cumprir o papel de poder fomentar, junto à sociedade civil, políticas importantes de esporte e cultura. E quando a gente fala cultura, especialmente aqui em Araraquara, o ano passado a Fundarte fechou o ano com um orçamento menor do que era 8, 9 anos atrás, um orçamento ridículo, com uma capacidade assim que depende basicamente apenas das transferências municipais, com pouca captação de recurso para fora e, principalmente, com praticamente quase nenhum recurso para poder disponibilizar, para poder ser acessado pela sociedade civil, artistas, produtores culturais, que há uma demanda forte do Brasil, acho que hoje como um todo, mas em especial de Araraquara, que tem um caldo cultural grande, tem um censo recente que diz, por exemplo, que Araraquara tem mais músicos do que São Paulo, por exemplo, proporcionalmente ao seu número de habitantes, e a gente tem uma dificuldade muito grande em poder investir e fomentar essas duas áreas, que eu não tenho dúvida, cumprem um papel importante quando a gente pensa em segurança pública, quando a gente pensa em saúde, quando a gente pensa em educação, qualidade de vida. Então, nós estamos juntos com a Escola do Legislativo, já pensando numa programação que seja acessível ao público, que envolva o poder público local, que a gente traga experiências de fora e também que a gente possa, porque a gente vai estar falando de temas que não são temas burocráticos, mas também pensar numa programação que possa ter atividades lúdicas aí, para poder ser atrativo e poder, de fato, dialogar com aquilo que a cidade de Araraquara tem, que é um público gigante e que demanda aí bastante investimento dessas duas áreas. Eu também quero tocar no assunto dos servidores públicos, nem era necessariamente a pauta do aumento, mas dizer que há umas 2 semanas eu cheguei a dizer aqui nessa tribuna que seria importante, que é importante o papel que o próprio servidor público faz no sentido de exercer uma fiscalização e um certo controle aí sobre abusos, sobre condutas erradas, sobre algumas questões peculiares que acontecem no seu dia a dia, porque é uma ferramenta importante para a gente também poder trabalhar e fiscalizar. Eu recebi um material do final da semana passada, um material de origem anônima, mas um material que eu penso bastante contundente, que mostra um funcionário público, esse é um servidor de carreira, há bastante tempo na prefeitura já, que ocupa cargo de comissão, um servidor que usa da estrutura pública ao seu bel prazer e interesse pessoal descaradamente, segundo, inclusive, a carta que chegou junto. É uma situação que já foi relatada aos superiores e nada foi feito. Eu não consegui fazer edição porque o vídeo é grande, mas mostra esse servidor, esse funcionário, com o carro plotado, vai para casa, almoça, pega filho, deixa na escola. Depois do almoço, a função dele é gerenciar uma equipe de trabalho terceirizada da prefeitura. E aí mostra esse funcionário com uma relação de amizade bastante
questionável com uma, inclusive, dessas funcionárias e leva para casa, e lá fica a tarde inteira na casa dessa pessoa que ele levou embora, depois sai, bate cartão, inclusive registrando hora extra, como acontece nos sábados, inclusive com testemunha dos vizinhos. Então, esse é o material que eu vou divulgar também, mas é importante poder preservar, num primeiro momento, a identidade de outras pessoas que aparecem no vídeo, mas que a gente vai, nos próximos 2 dias, exigir, aliás, fazer uma indicação ao prefeito, obviamente, diante desse material, solicitando a instauração imediata de uma sindicância para poder apurar todo esse desvio, num contexto, inclusive, onde a gente vem aqui discutir, a gente vem, nesse período, fazer a discussão sobre o reajuste salarial, e é importante que eu acho esse trabalho entre os próprios funcionários de se fiscalizar, porque muitas vezes esse tipo de má conduta acaba servindo de subterfúgio para aqueles que não têm compromisso com a luta de servidor, para poder desqualificar toda uma categoria que se dedica e que trabalha bastante e que merece ser reconhecida. Obviamente, uma pessoa como essa, que abusa dessa forma tão explícita da estrutura pública para interesses pessoais, não estava aqui hoje, por exemplo, entre esse grupo, que são pessoas que, desde já, eu acho que tem que ficar aqui o nosso parabéns, o nosso incentivo, porque se não se mobilizar, se não vier para a luta reivindicar direitos no contexto orçamentário que a cidade vive hoje e financeiro, e tendo como mostra já o que foi aqui o processo de negociação para os funcionários da casa, não tenho dúvida que a proposta, que é essa da prefeitura, que pelo 2º ano consecutivo dá zero no ticket, vai passar com muita tranquilidade. Então, tem que ter mobilização, tem que ter muita união da nossa parte. Eu acho que fica aqui o nosso respeito e tudo aquilo que tiver ao nosso alcance de fazer, seja de uma forma mediada, dialogada, ou no limite, se tiver que ir para a luta com vocês, a gente vai também. Porque eu penso que 2 anos seguidos, com 0 no ticket, quando a gente vê que existe um esforço aí para controlar a inflação, que não está pequena, que está tendo um aumento, ainda que um percentual pequeno, mas está aumentando, quem faz o mercado está sentindo na pele essa diferença no bolso. A gente que vai no mercado, a gente sente assim, está pesando muito, e quando você vê os dados da inflação, é sobretudo nos gêneros alimentícios, que está afetando diretamente. Então, a classe tem que estar muito mobilizada, mas tem que ficar esperta também com esse tipo de funcionário, como é esse que a gente recebeu o material, que é funcionário descompromissado, que pode, ainda mais nesse processo de negociação, acabar servindo de exemplo, muitas vezes, para poder justificar aquilo que não é justificável. É isso, obrigada.